Irmãos, coube a mim aqui ficar com essa segunda parte. Continue com os cintos apertados aí, porque nós ainda vamos tratar de um assunto que está tão em voga atualmente e que, de certa forma, chega aos nossos ouvidos, chega aos nossos corações, principalmente aqueles que estão em faculdades, universidades, ou às vezes no ambiente de trabalho em que se trabalha com questões mais exatas, mais mentais, que é o ateísmo. É outro item muito importante que nós precisamos saber sobre, para ficarmos firmes na defesa do Evangelho. Amém? Então aguentem mais um pouquinho aí e vamos desfrutar junto desse conteúdo. Que o Senhor nos dê graça no nosso espírito, na nossa mente, para captarmos todas as coisas, tá bom? Então vamos lá. Coloquei esses versículos aí, mas nós vamos achá-los também durante a nossa mensagem aqui. Como o Diego fez uma introdução, coloquei aí a apresentação da mensagem, o panorama, que eu vou apresentar 3 pontos do ateísmo, que ele difunde. Mais ou menos os principais, tem vários. Alguns argumentos que a gente vai ter sobre eles e o que a Bíblia fala sobre cada um deles, tá bom? E aqui, como já foi falado no filme, o conceito do ateísmo. A doutrina que nega categoricamente a existência de Deus e busca na ciência as respostas para as questões do universo e da vida. Categoricamente. As pessoas que seguem essa linha, irmãos, elas não estão brincando. Vou repetir essa frase. As pessoas que seguem a linha do ateísmo, o ateu, ele não está brincando. Então nós precisamos olhar e refletir como nós estamos levando a nossa vida cristã. Também nós não podemos levar a nossa vida cristã de qualquer forma, como se fosse uma brincadeira. Amém? Então, de forma categórica, nega a existência de Deus e busca na ciência as respostas para as questões da vida, para as questões da criação, para as questões humanas. De qualquer custo, a qualquer custo, eles querem mostrar que Deus não é importante para o homem, que Deus não é relevante para a sociedade, que Deus não é importante para a família, e de fato, para eles, Deus não existe. Tá bom? Então vamos lá. Os 3 pontos que eu vou abordar são esses: a criação do universo e da vida, quem criou Deus e esse dilema. Se Deus existe, então por que existe o mal e os sofrimentos? O universo e a vida. Esse dado aqui é legal. A ciência moderna, a ciência de hoje, muito se dá destaque à física, pelo estudo do universo, as suas diversas teorias complicadíssimas. Quando você começa a estudar sobre esse assunto, a ver vídeos sobre esse assunto, uma coisa que dá desânimo e dá raiva no começo é a complexidade das palavras e dos assuntos que essas pessoas falam. Meu Deus, é desesperador. Vídeo de 15 minutos eu vi em 1 hora, porque eu parava para ler a legenda, voltava, dava play, parava para ler a legenda, porque é complexo. Dormia também. Meus amados irmãos são testemunhas que eu dormi algumas vezes vendo o vídeo essas noites aí. Então, mas a ciência, ela nunca foi, pelo menos para uma gama de cientistas importantes, para nós e para o próprio Deus, um adversário. Não foi. Precisa aqui, amados irmãos, vocês conhecem aí, estudam nos colégios. Esses aqui, eles defendem o criacionismo, quer dizer que Deus criou todas as coisas. Eles são cristãos e acreditam na Bíblia.
simplesmente são alguns deles: Isaac Newton, Copérnico, Galileu Galilei e Pasteur. Para eles, a ciência era um estudo das coisas que Deus criou. Aquele desenho que a gente tem de Isaac Newton sentado debaixo de uma macieira e cai uma maçã na cabeça dele e ele dá um estalo. Puxa, a lei da gravidade. Vinícius mostrou a lei da gravidade como exemplo da lei. E a lei da gravidade, para quem está estudando, qual que é a velocidade da lei da gravidade? Não, fala mais alto aí quem sabe. 9,8 metros por segundo. Gente, quem está estudando isso aí, levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Então, por favor, né? Assim como a gente tem que agora se atentar a uns assuntos como esse, vocês precisam estudar física, tá bom? Física é massa, essa parte de aceleração é massa. A parte ótica não é massa não, eu não gostei não. Mas a parte de aceleração, essas coisas assim é massa. Então, quando ele viu lá, a maçã caiu na cabeça dele, pelo desenho que eles colocam, ele, meu Deus, há uma força nessa terra que puxa tudo para baixo. E ele descobriu, jogando as coisas, qual que era a fórmula, qual que era a velocidade. Mas pelo fato de Isaac Newton descobrir a lei da gravidade, ele não falou naquela hora: não preciso mais de Deus. Descobri a lei da gravidade. Nem passou isso pela cabeça dele. Ele só viu que, puxa, como Deus é maravilhoso. Nessa terra, se não houvesse força da gravidade, nós não estaríamos como estamos agora. No mínimo flutuando. No mínimo sem osso. No mínimo com uma grande dificuldade em alguns termos de saúde, enfim. A gravidade que tem nessa terra, nesse planeta chamado Terra, é perfeita, irmãos. Perfeita. Então, a ciência moderna começou com esses cientistas. Agora, o homem na sua infinda busca por satisfação, por conhecimento, e um pouco na história do ateísmo, por causa daquela religião que aconteceu na Idade Média, muitos foram contra as lideranças da igreja naquela época. Foi tipo foi os primeiros casos de ateísmo, assim por dizer. Não é que eles eram contra Deus, mas eles eram contra as lideranças. Porque naquela época da Idade Média, o cristianismo era muito cruel, muito malvado, fechado ao clero, sem acesso às pessoas. Então as pessoas, elas ficavam indignadas com aquilo ali. Só que aquilo ali foi evoluindo. As ideias foram aumentando, filósofos foram tendo influência na sociedade, as pessoas foram assimilando as ideias mesmo sem entender, ao ponto da gente chegar hoje, nesse século que a gente está, e ter pessoas que falam que não existe Deus, ou que o ser humano não precisa de Deus. E uma das teorias que eles colocam para a criação do universo e da vida é o Big Bang. Quando você escuta falar sobre o Big Bang, a primeira coisa que você vê é que foi uma grande explosão, que começou tudo e tal. Tem a sua parcela já de verdade nisso aí. Só que eles já estão evoluindo bastante a questão da ideia do Big Bang. Ela não é unânime entre os físicos, mas ela é assimilada como parte de um grande estudo que vai entrando nas teorias das cordas, a teoria AM, os buracos negros, enfim, todas essas teorias complexas, que ela não é mais uma explosão, mas uma expansão. Então, a gente precisa tomar cuidado quando for falar do Big Bang. Se você pegar uma pessoa que já entende sobre o assunto, e você fala que é explosão, ela vai falar: não é explosão coisa nenhuma, é uma expansão. Porque como o termo é em inglês, e em português fica legal, bang, né? Big Bang. Aí você acha que é uma grande explosão, tipo um balão estourando, né? O começo foi esse pensamento. Mas agora eles já falam que foi uma matéria com um grande volume. Por favor, os físicos aí, ó, vamos lembrando as coisas. Uma matéria com um grande volume, muito denso, que se aqueceu e o começo explodiu e depois
se expandiu. Nos estudos, mais ou menos de 2010, falou que isso aconteceu há 13,7 bilhões de anos atrás. O universo era inicialmente muito quente, e as galáxias parecem estar se afastando de nós com a velocidade proporcional às suas distâncias. Por isso que eles falam que foi uma expansão, estava tudo reunido, e as coisas começaram a se afastar. Então é isso que o Big Bang fala. Que a parte do universo, como conhecemos hoje, começou há 13,7 bilhões atrás, porque estava uma massa muito densa e quente, que não aguentou e começou uma grande expansão. E até hoje o universo está se expandindo, está aumentando. A galáxia, está aumentando. Certo? Questionamento sobre o Big Bang. Então, aqui também eu vou desfrutar junto com vocês nessa mensagem de indagações. Se você se deparar, porque o que aconteceu nesse vídeo que a gente viu foi uma ação muito frontal acerca de Deus. Conversei com alguns irmãos universitários, pela graça de Deus eles não tiveram isso e esperam que até eles terminarem a faculdade possam não ter um certo tipo de ataque tão frontal acerca da existência de Deus, da prova da sua fé. O Senhor possa ter misericórdia de nós também, irmãos. Porque é muito desagradável esse tipo de embate. Mas essa pressão acontece nos livros que você lê, na televisão, na ideologia de gênero que quer acabar com Deus. Enfim, ela está nos cercando. E até as circunstâncias que acontecem nas nossas vidas, que nós mesmos colocamos o Senhor em xeque. Não é verdade? Por que, Senhor, isso acontece comigo? Por que, Senhor, isso aconteceu comigo? Então aqui, nós vamos ver também perguntas que nós podemos fazer para refletirmos. E vermos que o que eles falam acerca de determinado assunto não é a total verdade. E claro que não vai ser. Porque o universo não veio de um Big Bang. Quem criou o universo foi Deus. Então, mas vamos, durante os slides aqui, ver perguntinhas para nós refletirmos e para vocês ficarem constituídos, de certa forma, de algumas coisas, para levar a pessoa que possa pensar nisso. No momento em que você estiver conversando com ela, espero que não seja uma discussão. Lembre, isso aí não leva a nada. Muito pelo contrário, naquele episódio do filme, a primeira coisa que aquele aluno foi fazer foi ter comunhão com o pastor e foi orar. Então, possamos sempre ter esse princípio, ter comunhão e orarmos. Então, vamos lá, algumas perguntinhas intrigantes sobre esse assunto. Antes do Big Bang, como surgiu essa matéria com grande volume? Não há explicação para isso, eles não conseguem explicar. Se era um volume, como vou colocar uma bolinha, né? É mais fácil a gente pensar lá, super com a massa elevadíssima, quente. Mas tá, de onde é que surgiu essa massa redondinha? Não se tem resposta para isso. E que matéria é essa que explodiu ou começou a se expandir? Então, quer dizer, antes do Big Bang eles não conseguem saber. E mesmo colocando aquela matéria que estava super quente, super densa, volumosa, eles não sabem falar do que era aquilo ali. E vamos lá. Se só existia um único ponto em repouso e sem nenhuma força atuar sobre ele, como é que ele explodiu ou expandiu? A lei da inércia. Se vocês não entenderem, vocês podem me falar que eu tento dar uma explicada, tá? De novo. Aqui a lei da inércia é aquela assim, ó, eu estou parado aqui, eu vou ficar parado aqui, até uma outra força vir até mim e fazer alguma coisa e me tirar do lugar. Deu para entender? Fábio, vem aqui por gentileza. Estou parado. Para eu sair do meu estado, o que o Fábio tem que fazer comigo? Tem que ter vindo uma força sobre mim para eu me deslocar. Como uma matéria, obrigado, Fábio. Como uma matéria que está paradinha em um lugar vazio consegue ter uma expansão se nada, se nenhuma força externa provocou isso nela. Captaram? Entenderam? Entenderam, né? Beleza.
E o fato da galáxia estar em expansão não indica que ela começou do zero, de um único ponto, e para onde ela está indo. Se eles falam que aquele material denso, volumoso, estava lá no centro, e ele começou a se expandir. E até hoje se expande. Uma das justificativas para o Big Bang é porque se está expandindo hoje, começou algo do zero. Quem disse? Oi, gente. Deus movimenta as nuvens 24 horas por dia no nosso tempo temporal. Ele não pode estar movimentando as galáxias, os universos, as estrelas estão explodindo, as estrelas estão implodindo, virando buraco negro, surgindo novos, passando cometa perto, passando cometa... Oi, ele que criou, gente. Ele brinca do jeito que ele quer, é o parque de diversão dele. Entendeu? É o parque de diversão de Deus, é o universo criado por ele. É tão imenso, irmãos, que só Deus, para conseguir olhar aquilo ali e entender, ser dele, ele fazer o que ele quiser. Eu vou explodir essa estrela aqui agora. É ele, irmãos. É ele, entendeu? Então, deu para entender essa aqui também? O fato dela estar em expansão não quer dizer que ela começou do zero e está expandindo. Não. O fato dela estar em expansão hoje é porque Deus não quer ela estática. Assim como a Terra gira, assim como um ano passa para nós, assim como o relógio está rodando, assim como as nuvens estão passando, irmãos, é uma grande pintura. É uma grande obra de arte. Só que em constante movimento. Em constante movimento. Tá bom? Então essas são as perguntinhas acerca do Big Bang. Agora trazendo para o nosso século. Coisa atual. Misericórdia. Eu trabalho isso aqui. Como é concebido o universo por esse cara aqui, ó, que morreu recentemente, Stephen Hawking. A gente vai ver agora como ele concebe o universo e a vida. Antes dele morrer agora, ele escreveu um livro chamado O Grande Projeto, em inglês, The Grand Design. E a ideia principal desse livro é essa. Devido à existência da lei da gravidade, o universo pode e irá criar-se a si mesmo a partir do nada. Oh, meu Deus do céu. É complicado. Pode ler, lê de novo aí, gente, por gentileza. Devido... Nesse mesmo livro ele fala que na física não há lugar para Deus. E nesse mesmo livro ele fala que a filosofia está morta. Foi ousado. E faleceu agora há pouco tempo. Semanas, né? Semanas, 2, 3 semanas atrás. Beleza. Nós olhamos para uma frase dessa aqui e, claro, difícil entendimento. Se nós não tivermos um físico teórico aqui, não é fácil mesmo não. Mais uma vez, pega-se o vídeo, dá pausa, pega-se o vídeo, dá pausa. Tudo para ajudar vocês a entender isso aqui. Mas graças a Deus, pelos irmãos que Ele coloca na nossa frente. Coloca também pessoas com alto intelecto, com alto poder de compreensão das teorias, das coisas, para nos ajudar. E nesse caso nós vamos ter a ajuda desse querido irmão aqui, ó, John Lennox. Vou ler aqui para vocês o que ele é. Ele nasceu em 43 e o John Lennox, ele tem MA e PhD. MA é Master Arts, que é tipo um mestrado em artes pela Universidade de Cambridge, em Londres. Ele ainda foi premiado com DSC em matemática pela Universidade de Cardiff. E ele é um pesquisador sênior da Universidade, não, de Cambridge já falei. E ele possui também um Dr. Phil pela Universidade de Oxford e um MBA e um MA em bioética pela Universidade de Surrey. Graças a Deus, ele é um grande irmão, além de defender o criacionismo, que é a linha da criação de Deus para todas as coisas. Ele é um irmão
uma pessoa que, além de falar de Deus, personifica esse Deus na pessoa do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então ele foi convidado a dar uma palestra acerca desse livro. E ele nos ajuda a desconstruir essa ideia de que, devido à existência da lei da gravidade, o universo pode e irá criar-se a si mesmo a partir do nada. Ele conseguiu ver nessa frase 3 controvérsias. O universo foi criado de algo que é nada. Devido à existência da lei da gravidade, o universo pode e irá criar-se a si mesmo do nada. Isso já é uma grande controvérsia. Como é que o universo pode se criar a partir do nada? Se nada é nada, nada pode criar nada. Ao quadrado, ao cubo, quantas vezes a gente quiser. Deu para entender? É legal, você vai vendo a frase devagarzinho e com a ajuda dele, você vai vendo, vai desconstruindo essa frase. Outra que ele falou: o universo criou a si mesmo. Não tem como. Não tem como o universo criar a si mesmo. Não tem como algo criar a si mesmo. Quem criou o universo foi Deus. Não tem como algo do nada. Não tem como nada criar algo. E não tem como algo ser criado dele mesmo. Se ele nem existia. Se ele é nada. Aí ele fala da lei da gravidade, né? Ah, então, mas espera aí, ele está colocando a lei da gravidade. E aí ele falou assim: como a lei da gravidade, faltou o aqui, é uma lei da natureza que depende da pré-existência da natureza. Perdão, isso é uma afirmação. Como a lei da gravidade, uma lei da natureza que depende da pré-existência da natureza, explicaria a existência do universo. Quer dizer, para você ter a lei da gravidade, que é uma lei da natureza, precisa ter a pré-existência da natureza. Como a lei da gravidade por si só existe e cria o universo, se a natureza nem existiu antes, nem existiu ainda, para termos a lei da gravidade? Foi claro? Fala que foi, que vai ser difícil repetir essa frase. Ah, beleza. Não? Então vamos lá. Como a lei da gravidade pôde criar o universo, se ela é uma lei da natureza, e a natureza depende da... É melhor ler, né? Como a lei da gravidade, uma lei da natureza que depende da pré-existência da natureza, a lei da gravidade é uma lei da natureza. E para a lei da gravidade existir, precisa ter natureza. Como é que a lei da gravidade criou o universo se nem natureza tem? Como é que ela explica a criação do universo? É como se a lei da gravidade fosse meu celular. E não existisse a natureza para ela atuar. Aí você pergunta para ela: como é que você criou o universo? Ela fala: eu não criei não. Não tem natureza para eu atuar. Deu para entender? Fala aí. Sim. Aí eu coloquei só a frase aqui de novo para a gente não perder o fio dela, né? Devido à existência da lei da gravidade, o universo pode e irá criar-se a si mesmo a partir do nada. Essa é massa. Se digo que X, dá até medo, né? Criou Y, assumo que X explica a existência de Y. Quando a irmã Luzia e seu grupo de irmãos que estão servindo a cozinha criam um bolo, ela sabe explicar porque ela criou o bolo. Que é para alimentar barrigas famintas de jovens que estão na vida saudável. Então, o bolo é Y. X é a irmã Luzia. Então, X é a irmã Luzia, ela cria o bolo, por isso que X consegue explicar a existência de Y, que é o bolo. Captaram? Captaram? Vamos lá, de novo. Se digo que X criou Y, assumo que X explica a existência de Y. Claro! O bolo existe porque a irmã Luzia criou. E o bolo tem um sentido. Como o universo foi criado a partir de nada? Isso aqui é legal ainda para explicar a questão de que ele pode se criar a si mesmo a partir do nada. Como?
como nada cria um universo. Se você fala que o universo é Y, quem é X? A lei da gravidade. Deu para entender, gente? Coloca o universo aqui, ó. Quem é X? X é Deus, gente. Eliseu. Aí, irmã Luzia. Parabéns pra cozinha. Cozinha, cozinha, cozinha. A gente quer bolo. Obrigado, irmã Luzia. Tá, gente? Bacana, né? Então é isso aí, ó. Se o universo é Y, quem é X? Irmãos, X é Deus. X é o Senhor Jesus, o Criador do universo. Beleza? Então, de forma rápida, trouxe o Big Bang e trouxe um assunto bem atual acerca do universo, da criação do universo, acerca da criação do universo e da vida, por causa do Stephen Hawking, que é um dos grandes físicos que teve agora nesse século e que no final da vida dele deixou muito claro, por uma grande tristeza, ele falando de que na física não há lugar para Deus e que a filosofia está morta. Deixou esse legado aí e deixou esse livro que já, na época que ele lançou, foi best-seller de venda. Então precisamos estar muito claros, irmãos, de uma falácia, de uma investida do inimigo nessa sociedade, nesse tempo dos fins, e o que a Bíblia fala. Vamos pegar nossas Bíblias aqui. Esses versículos de Hebreus é legal porque fala a palavra universo. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Amém? A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o... Vamos ler juntos, bem forte? Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aí sim, X é Jesus, irmãos. Não é a gravidade não, X é Jesus. Y é o universo, não troca não. X é Jesus. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Em Atos 17, 24, fala em relação ao mundo. Quem criou esse mundo foi Deus. Provérbios 13:9 fala da inteligência divina de criar todas as coisas. Gênesis 1, 27, o versículo 1, a primeira criação. Do 2 ao 27, a criação do Senhor em 7 dias. Irmãos, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Jó 38, puxa, eu queria ter tempo para ler Jó 38, na linguagem de hoje, quando Jó lá, depois das suas discussões, seus amigos, o Senhor aparece. Quem é você? Quem é você? Quem é você para discutir sobre essas coisas? Onde é que você estava quando eu fiz o fundamento do mundo? Quando eu estendi as dimensões da terra? Quando eu falei para o oceano, você só vai com a sua onda até aqui? Quem é você para me falar a luz, os ventos, sobre a neve, sobre a geleira, sobre a rocha? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Nessa hora, Jó representa todos nós. Irmãos, diante da magnitude dessa terra, não há como duvidar. Foi Deus. Foi Deus. Você olha o universo, a sua complexidade. Puxa, imagens aqui, vídeos. Tinha hora que eu me perdia procurando vídeo, mas me perdia em relação a ficar olhando os vídeos. Eu não sabia, a NASA tem uma câmera ao vivo. A NASA tem uma câmera ao vivo da estação espacial.
E aí você fica olhando a terra, redondinha, azul assim, ó. Aí a câmera às vezes aponta para o espaço, aquela imensidão negra, irmãos. Como é que isso veio do acaso? Como é que isso veio do nada? Como é que isso veio de uma explosão? Como é que isso vem de teorias, de cordas, de buraco negro, enfim. Como? Foi o Senhor. E aqui nós vemos que Ele é o Criador do universo. Amém? Palmas para o Senhor Jesus. Amém. E aqui, ó, Hebreus capítulo 3, versículo 4. Esse a gente precisa ver. Pois toda casa é estabelecida por alguém. Amém? Vou ler esse primeiro pedaço aqui de novo. Pois toda casa, ó, esse aqui é para circular, rabiscar, faz um negócio na sua Bíblia aí que é massa. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é... Puxa, a palavra do Senhor é poderosa. Pois toda casa é estabelecida por alguém. Quer dizer, tudo que existe, tudo que foi estabelecido, foi o Senhor. Foi o Senhor que estabeleceu, mas aquele que estabelece todas as coisas é Deus. As estrelas, as galáxias, tudo, os planetas, enfim, todo esse universo, quem estabeleceu foi Deus. Amém. Outro assunto. Quem criou Deus? Um dos assuntos que pega é a questão da criação. Eu não entrei na questão do evolucionismo, na questão da teoria da evolução natural, tal. Essa discussão também pega, né? A questão do Darwin. Mas ela se resume a sabermos que quem criou todas as coisas foi Deus. O Senhor criou, em Gênesis 1, Ele criou todas essas coisas. Elas não foram porque caiu um raio, e aí deu um curto-circuito, como um Frankenstein, começa a vir células. Essas células começam a evoluir e criar um pequeno girino que vira um sapo. Não, irmãos, pelo amor de Deus, quem criou todas essas coisas foi Deus, tá bom? Fica tranquilo. Beleza, então outro assunto em que o ateísmo se apega, e esse é um dos principais: quem criou Deus? Beleza, você está falando aí que quem criou o universo foi Deus? Quem criou Deus? Fiz essa pergunta para nós aí. Quem criou Deus? E esse questionamento foi feito por esse cara aqui, ó, Richard Dawkins. Esse é um dos maiores ateístas da atualidade. Infelizmente, muitos desses países de primeiro mundo, em que esses debates são tão abertos, ele chega convidado e desconstrói e detona vários jovens como vocês, como eu, na sua fé, na sua crença, porque os argumentos dele, ele é uma pessoa muito perspicaz, inteligente, e tem muitos sofismas também. Ele vai e tenta destruir. Que possamos ter, como naquele jovem do filme, uma fé forte, para saber que mesmo em opressão, mesmo em situações delicadas das nossas vidas, nós não abrimos mão daquele que nós cremos, daquele que morreu por nós e ressuscitou e nos deu a vida eterna, que é o Senhor Jesus. Então esse camarada escreveu esse livro, o livro Deus, um delírio, The God Disillusion, The God Disillusion, tá? E dos pontos principais desse livro é ele fazendo esse questionamento e tentando desconstruir a pessoa de Deus, a sua existência, e colocando dúvida: quem criou Deus? E quem criou Deus? Graças a Deus, me ative de novo a ajuda do nosso irmão John Lennox. Ele também pegou esse livro e leu e falou sobre esse livro, e na percepção dele, ele entendeu que os ateus, eles tentam comparar Deus como uma criatura, que é esse primeiro tópico aqui.
quer... esse é um pensamento de Deus como criatura. Deuses antigos, como Faraó no Egito, né? A divindade da pessoa dele, né? Ele representando Deus na terra para os egípcios, assim como em diversas religiões, as pessoas sendo instituídas, entre aspas, Deus na terra, pelo poder que ela tinha, pelo conhecimento que ela tinha. Isso há muito tempo. Aí ele fala assim, que a percepção de Deus para esses ateístas é essa, de um Deus criado, de um Deus colocado pelo homem para ser adorado. Aí ele fala, esses deuses são antigos, criados pelos homens, que hoje não são deuses e sim ídolos. Você vê as personalidades atuais com muitos seguidores, ídolos, mas na sua grande maioria a pessoa não vai achar que ela é um Deus. Não é verdade? Você pega um grande esportista, um grande cantor, um grande ator, por mais que ele tenha legiões de fãs e seguidores, na sua grande maioria, quase que totalidade, algum em sã consciência vai falar que essa pessoa é Deus? Não, pode venerá-la, né? Querer imitar, fazer um monte de coisa, mas ela não vai falar que ela é Deus. Então ele desconstrói isso, perguntando isso para essas pessoas. E tem um vídeo dele que ele debate, o John Lennox debate com o Richard Dawkins e faz essas perguntas e o Dawkins não responde acerca dessa interpretação de Deus. Aí ele fala o seguinte, bom, por ser cristão, eu preciso me atentar ao que o livro do meu Deus fala, que é a Bíblia. Deus é incriado, Ele é eterno. Ah, irmão, essa resposta não vale. Vale sim. Vale sim. Porque dá-se o luxo, então, de retornar a pergunta para ele. Me prova que Deus não existe. Ele está te fazendo uma pergunta? Que ele quer uma prova que Deus existe para você? Quem criou Deus? Então faz uma pergunta para ele. Fala assim, então eu vou te responder essa pergunta quando você responder essa pergunta para mim. Deus existe? Me prova que Deus não existe. Fica tranquilo que ele não vai aparecer mais na sua frente, que ele não vai conseguir. Porque isso é uma coisa que é real nessa terra, mais do que todos nós juntos aqui, mais do que o que vocês estão me vendo, é Deus. Deus é real. Irmãos, quando você canta um hino desses hinos que nós estamos cantando, e o que esse hino proporciona na sua vida, olha que eu estou pegando um hino, fora a palavra, fora o convívio, a vida saudável como um todo. Você acha que Deus não existe? Você acha que você está fazendo simplesmente pelas suas emoções ou pelo toque de um acaso? Não, irmãos. É porque você tem um espírito. E dentro desse espírito tem Deus. E quando você louva aquele que o criou e criou todas as coisas, você engrandece ele, você se enche dele mesmo. Por isso que você fica satisfeito com um louvor. Você fica satisfeito em adorar o Senhor. Por isso que essa resposta, Deus é incriado. Deus não é esses deuses criados pelo homem. Deus é incriado. Ele é eterno. Ele é o que era e o que há de vir. E aí, uma pergunta que ele faz também, o John Lennox, para o Dawkins é: você acredita que a energia e a matéria existem desde sempre, certo? Certo. Beleza. Então você acredita em algo eterno. Se você acha também que o universo era algo que poderia vir do nada por meio de uma lei, alguma coisa dessas aí é eterna, veio desde um princípio. Se você acredita em algo eterno, por que você não pode acreditar numa pessoa eterna? Qual que é a dificuldade? É mais fácil acreditar
na matéria, na energia, como algo eterno, e não acreditar numa pessoa eterna, isso é uma boa desconstrução, não é verdade? Mas beleza, não acredito não, eu acho que a matéria e a energia são finitas. Então tá, aí cabe a pergunta, então quem criou a matéria e a energia? E isso aí vai levar a uma regressão infinita de perguntas sem resposta. É igual você tentar explicar quem criou Deus. Não precisa tentar explicar quem criou Deus. Deus é o que é. Ele é incriado e ele é eterno. Só que a pessoa ela nunca vai conseguir te mostrar quem criou a energia e a matéria, porque uma hora ela não vai ter mais explicação. Ela vai parar em um lugar, ou ela não vai conseguir mais explicar. E esse lugar onde ela vai parar, a resposta é só uma: Deus. Por isso o processo de criação do universo e da vida começa em Deus. Quem criou cada um de nós estamos aqui? Deus. Então você vai subindo, vamos subindo, né? Igual aqueles vídeos que traz lá e vai fazendo um zoom, ao ponto de pegar uma pessoa, uma casa, uma cidade, um país, a terra, vai subindo, subindo, subindo. Quem criou todas essas coisas, da menor a maior, na sua imensa grandeza, na imensidão? Se essa câmera pudesse chegar até o máximo, ela chegaria aonde? Em Deus. Ela não ia subir até... É onde eles querem chegar, só que essa câmera para onde eles querem apontar e subir, vai parar onde? Se não tem Deus. Na lei da gravidade, né? Para eles, por exemplo. Essa câmera pararia em Deus, irmãos. Por isso o processo da criação do universo. Se você perguntar, quem criou essa mesa? Quem criou foi o homem? Quem criou o homem? Quem criou não sei o quê? Quem criou? Vai chegar uma hora que você vai falar assim, ou eu fico calado porque eu não sei mais quem criou essa última coisa, ou eu vou falar, foi Deus. Deu para entender? Se a energia e a matéria são finitas, e você começa a perguntar quem criou, eles não vão chegar nesse começo, porque eles não acreditam em Deus e eles não vão ter resposta para isso. Por isso que esse ponto de início de todas as coisas, de toda a criação, é Deus. Amém! Senhor Jesus. E aí, esses versículos aqui, Apocalipse 1:8 e Êxodo 3:14. Apocalipse 1:8, vou ler para vocês aqui, está até pertinho com a de Hebreus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então ele é o princípio e o fim, e Êxodo 3:14. Questão do eu sou, é legal por causa desse início, eu sou o grande eu sou. 3:14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou, o eu sou me enviou a vós outros. Eu sou o que sou. Amém? Então o Senhor é um Deus incriado e eterno. Irmãos, por causa do tempo, eu vou passar bem rápido sobre esse aí. A gente está bem avançado mesmo, porque eu ainda quero falar uma coisa no final. Um questionamento que eles fazem, esse aqui não é todos que fazem não, porque ele traz... A pessoa quando começa a pensar nesses pontos aqui, eles já acham que o cara já está presumindo a existência de Deus. Porque se ele faz uma pergunta assim, se Deus existe, então por que existe o mal e o sofrimento? É que ele está querendo entender o mal e o sofrimento, mas para isso ele já está querendo assimilar que Deus pode existir por causa disso, entendeu? E aí, as perguntas que é legal você fazer, é porque, vou ler então que vai ficar rápido. O que é mal? Você só saberá se souber o que é bem. E você só saberá o que é bem se possuir um padrão de bem que esteja além de você, quer dizer, os valores. Quem colocou esse valor no homem?
de ser bom, de ser bondoso. Que na sua grande maioria o ser humano é bom. Isso aí foi obra do acaso, da criação, de quando explodiu o Big Bang e todas as coisas evoluíram para que a gente fosse, todos nós fôssemos bons. Deus seria poderoso para acabar de uma vez com o mal, mas aí ele acabaria com todo o homem. Pois todos podemos fazer o mal. E aí, por sermos cristãos, sabemos que em nós, como foi dito hoje de manhã pelo Vini, há uma lei do pecado e da morte. Que o bem que eu quero fazer eu faço mal. Então, uma pessoa que não entende, pergunta. Nós não precisamos nem perguntar, Jesus, por que você não acaba com o mal? Ele então fulmina o povo tudo, mata todo mundo. Porque o mal está dentro de nós, irmãos. Está aqui, ó, nessa carne do pecado. E aí, explique o livre-arbítrio. Pois Deus deu ao homem escolher fazer o mal, mas também amar as pessoas. Pelo livre-arbítrio. É simples, né? Às vezes a gente quer uma resposta complexa, mas é isso. Deus deu ao homem o poder de escolher. Tanto que a primeira escolha dele foi a escolha mais errada que pôde existir na face desse universo, que foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele escolheu errado. Certo? E mais um, esse é legal. Explique como em países com menos dor e sofrimento, o nível de ateísmo é maior do que em países com mais dor e sofrimento. Não é verdade? Os irmãos que visitam a Europa, que visitam o hemisfério norte, sempre falam, meu Deus, né? Como as pessoas estão frias. Tantos países da Europa, berço do cristianismo, berço dessa ciência inicial do criacionismo, de crer na Bíblia. Como eles estão frios, como eles estão à parte de Deus. E lá é o lugar que menos se sofre mesmo. Agora pergunta às pessoas que pegam um ônibus e precisam atravessar a linha vermelha no Rio de Janeiro, se elas não estão orando ali dentro daquele ônibus todos os dias. Então, elas ter coragem de dizer que não crê em Deus e passar por aquilo ali é muita valentia. Certo? Esse versículo é legal. O de Isaías 45:7 é aquele que fala que Deus cria todas as coisas, eu crio o mal. Não quero entrar nessa discussão da justiça de Deus, mas a própria pessoa em que as pessoas colocam em xeque se existe ser Deus, ele mesmo falou, ei, primeiro você quer entender por que existe mal, tal, só entende uma coisa, eu criei. Então, irmãos, Deus existe. Pronto. Ele colocou isso para ele. Agora, se você quer discutir com ele se é justo, não é outro atributo dele, a justiça. Mas ele mesmo falou que ele cria o mal. Ele cria todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. Certo? E aqui, para fechar, o apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, nesses dois versículos aqui, versículo 7 e o versículo 16, deixa claro a defesa do Evangelho. Certo? Filipenses, capítulo 1, eu vou ler o 16. Este por amor, sabendo... Não, vamos desde o 15, né? Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. E aí no versículo 21 ele fala assim, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é... O viver é Cristo. Então é um encorajamento que eu quero passar para vocês aqui. Irmãos, é vasto esse assunto. Mentalmente cansa. É uma seara assim do conhecimento. É bom sabermos, ficarmos atentos a isso. Mas mais, além de saber tudo isso, defenda o Evangelho por meio de viver e experimentar Cristo diariamente.
Não vai ter maior exemplo do que Deus existe, quando as pessoas olharem a expressão de Deus na vida de vocês. Sejam testemunhas vivas, assim como Paulo defendia o Evangelho e falava abertamente, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós também podemos todos os dias acordar com uma disposição tal para vencer o mal e desfrutarmos do Senhor, para que possamos desfrutar dele, nos enchermos dele. E é isso, mesmo que não possuamos respostas para todas as perguntas que podem vir até nós, se apegue à sua fé. Se apegue à sua fé. No filme mostra uma hora, depois que ele fala sobre essa questão do universo, o professor fala dessa teoria do Stephen Hawking. E aí o menino ele fica parado. Ele não teve tempo igual eu de ter a ajuda do John Lennox para desconstruir a frase que a lei da gravidade vai criar o universo do nada. E aí o professor se acha tal. Aí ele, o que você tem a me dizer? Aí ele fala, eu não tenho respostas para todas as perguntas, mas isso aí não abala a minha fé. Vamos falar junto? Isso aí não abala a minha fé. Porque quando você acorda e invoca o nome do Senhor, só Deus sabe o milagre que aconteceu nessa manhã. Você simplesmente tocou no Deus triuno, no seu Espírito. Irmãos, viva todos os dias esse milagre. Sejam essas testemunhas.